Olá pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre Revolução Russa. Vai ser a primeira aula de uma sequência sobre Revolução Russa, tá? A primeira revolução socialista da história. E para que a gente compreenda as causas dessa revolução, é muito importante que a gente compreenda primeiramente o contexto econômico da Rússia e o contexto político também. Começando pelo contexto econômico da Rússia, galera, é importante que vocês compreendam que a Rússia, já pelo final do século XIX e início do XX, era um país predominantemente rural. Tá? Antes da Rússia se industrializar, por esse período, nós temos um país formado de 85% de uma população que é de camponeses empobrecidos. Esses camponeses trabalhavam em terras que não eram suas e eles viviam como servos, basicamente. É um regime que lembra muito o regime feudal na Idade Média, para que a gente tenha uma noção do quanto a Rússia era um país atrasado economicamente. Tá? E as primeiras fábricas na Rússia vão surgir já pelo final do século XIX e início do século XX, que é quando vão surgir os primeiros polos industriais russos. E muitos trabalhadores vão migrar do campo para as cidades, para esses polos industriais, em busca de emprego nas fábricas. Mas a situação desses trabalhadores nas fábricas não eram melhores. Tá? Os trabalhadores tinham que conviver com salários muito baixos, tá? Ausência de direitos trabalhistas, não havia direitos para esses trabalhadores. E, galera, eles conviviam com regimes de trabalho muito altos, com cargas horárias de trabalho muito extensas, de 14 até 16 horas diárias nas fábricas. Tá? Essa é a difícil situação econômica da Rússia e a mais difícil ainda a situação dos trabalhadores russos por esse período. Quando a gente fala de contexto político, e aí é algo também muito importante que vocês compreendam, quem governava a Rússia era o czar, o grande líder, chamado Nicolau II. Nicolau II era da família Romanov, uma família que se estabelecia no poder, se revezava no poder desde o século XVI, né, a partir de Ivan o Terrível. E o governo de Nicolau II, galera, vai ser marcado por uma autocracia absolutista, claro, porque ele concentra todo o poder em suas mãos. Né? Ele é o único grande líder, ele concentra todo o poder, não só de executar as leis, fiscalizar, mas inclusive a ausência de um poder legislativo, já que esse ficava nas mãos também do czar, na prática. Tá? Pessoal, a Rússia vai ser totalmente ausente de reformas políticas e reformas sociais. Se a situação do trabalhador na Rússia era muito difícil, o czar nada fazia para melhorar a situação desse trabalhador. Tá certo, galera? Uma outra coisa importante é a forte repressão e o autoritarismo do czar, porque ele perseguia seus inimigos políticos, perseguia lideranças trabalhistas, tá certo? Havia forte censura na Rússia por esse período também. Tá? Essas são as grandes características da política na Rússia pré-revolucionária. Ok, galera? Então, pessoal, é muito importante que a gente compreenda que no século XIX vai surgir um partido que busca representar as classes trabalhadoras russas, que vai ser o Partido Social Democrata Russo, surgido em 1898. Galera, esse partido tinha como objetivo transformar a situação dos trabalhadores, conquistar melhorias de vida para o trabalhador, melhores condições de trabalho para esses trabalhadores. E uma coisa muito importante, que é importante vocês entenderem, é que esse partido ele tinha duas fortes divisões, que eram os bolcheviques e os mencheviques. Ambos esses grupos eles acreditavam que era possível transformar a Rússia a partir de um regime socialista, né, que objetivava posteriormente um comunismo. Mas eles discordavam na forma como se deveria chegar a esse propósito. Como assim? Os grupos bolcheviques eram os grupos mais radicais. Né? Eles acreditavam que a Rússia só seria transformada por meio de um conflito onde os trabalhadores deveriam se unir para tomar o poder, tomar as fábricas, tomar as propriedades. Só por meio desse conflito, de uma revolução armada dos trabalhadores, é que a Rússia poderia ser transformada.
tá? Ou seja, o objetivo era uma revolução de fato. Os mencheviques, eles acreditavam que era possível fazer alianças com a burguesia e conseguir transformações na Rússia por meio de práticas democráticas mesmo, sem ser necessário uma revolução armada. Então reparem que os bolcheviques, eles não queriam conversa com a burguesia, enquanto os mencheviques, eles já aceitavam dialogar com a burguesia e aceitavam fazer transformações na Rússia de forma mais lenta e de forma não violenta, melhor dizendo, também, tá? É muito importante que a gente compreenda esses dois grupos para entender as características dos governos aí desses dois grupos posteriormente. Então, pessoal, em 1905 vai ocorrer um fato que vai agravar ainda mais a situação política na Rússia. Milhares de trabalhadores, cerca de 200 mil trabalhadores, eles vão até São Petersburgo, ao Palácio de São Petersburgo, onde lá estava o czar, e eles reivindicavam uma audiência com o czar. Claro que era uma manifestação que objetivava melhores condições de vida, melhores salários, né? O czar, diante dessa manifestação, ordenou que sua guarda ficasse em frente ao palácio. Na medida em que os trabalhadores marchavam em direção ao palácio, a guarda do czar abriu fogo contra os trabalhadores, tá certo? Mais de 1000 trabalhadores foram assassinados só nesse dia, tá? Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então nós vamos ter essa grande manifestação em São Petersburgo. O objetivo era conseguir uma assembleia com Nicolau II e esses trabalhadores buscavam melhores condições de vida. Então, galera, a partir desse assassinato de mais de 1000 pessoas, a situação política do czar vai se agravar, porque as pressões para que ele renuncie também vão aumentar cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, olha só, vão surgir os sovietes. Quem eram os sovietes? Professor, os sovietes, galera, eram grupos de representantes dos trabalhadores. Esses grupos, essas lideranças dos trabalhadores, eles vão ter como objetivo organizar estratégias para derrubar o czar. Essas estratégias vão ser o quê? Greves, manifestações, saques, tá certo? E isso faz com que o movimento contra o czar seja um movimento ainda mais organizado. E a pressão vai aumentar cada vez mais, ok? Vai haver um momento, galera, que o czar parece que vai sinalizar um certo diálogo com os seus opositores. Por exemplo, o czar ele vai legalizar os partidos políticos, algo que até então era proibido na Rússia devido à censura, devido à forte perseguição. O czar resolve legalizar os partidos. Outra coisa que o czar vai fazer, ele vai conceder poderes à Duma. A Duma era um parlamento russo que estava praticamente desativado já havia muito tempo. O grande problema, galera, é que por mais que o czar ative mais uma vez a Duma, o czar ainda passa a ter poderes para dissolver o parlamento sempre que quisesse. O problema é que essas medidas não vão fazer com que os trabalhadores parem de fazer suas greves, né? Vai estourar ainda no mesmo ano a greve geral em Petrogrado, tá certo? E isso faz com que o poder do czar, o governo do czar, se torne insustentável, até que ele renuncie ao poder, tá? E aí na próxima aula a gente vai entender agora o que é que vai acontecer na Rússia após a renúncia do czar Nicolau II, ok? Espero que tenha sido claro para vocês essa aula, espero que vocês fiquem bem, espero vocês na próxima videoaula. Abraço!